Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos irmãos também que nos visitam, estão sempre acompanhando conosco aqui os nossos estudos, os nossos cultos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento aqui de estudo bíblico para o nosso culto de oração. Nós queremos te incentivar a, depois desse estudo, que você separe um tempo de qualidade. Ore ao Senhor, ore pela sua vida, pelos seus familiares, amigos, né? Ore também pelo nosso país, por toda essa situação, até pelo nosso planeta, né? Todos nós precisamos da cura para o coronavírus, né? De uma vacina, de um tratamento. Precisamos pedir isso ao Senhor, para que o Senhor, então, nos abençoe com a cura, com o tratamento adequado. Não é verdade? Não podemos achar que agora que estamos em uma fase com um pouco mais de liberdade aqui na nossa região, o problema já passou. Não é isso. Então, devemos ainda ter muita responsabilidade, devemos orar mesmo por isso e clamar pela nossa própria vida e também por todos aqueles que estão próximos a nós. Continuando o nosso estudo, hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 4, os versículos de 20 a 27. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos pensar então nos ensinamentos que Salomão nos traz, logicamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Com a sabedoria que Deus o deu, e então essa sabedoria também chega até nós através das páginas da Escritura. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ao lermos provérbios, chega um momento que parece que estamos aprendendo as mesmas coisas que já vimos no começo, não é verdade? Mas algumas lições sim são uma repetição daquilo que já foi falado, algumas outras não são, mas devemos dar muita atenção até mesmo para as repetições. Se o Senhor permitiu que Salomão repetisse, então, esses ensinamentos que já foram passados, é porque eu e você temos a tendência de nos esquecermos deles, de deixarmos de aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas. E no começo do capítulo 4 aqui, né, esses primeiros versículos até o 20, é aqui um pai conversando com o filho, né, chamando a atenção do filho e falando, né, meu filho, ouça bem esses conselhos que o seu pai te dá, preste bastante atenção, mostrando a preocupação de um pai para que o filho possa viver bem, para que o filho não faça escolhas erradas, para que o filho não viva sem sabedoria nessa vida. E ele mostrando já o caminho das pedras, né? A maneira como Deus quer que nós vivamos e a maneira que Deus nos abençoa também, né? Como que Deus quer que nós vivamos para ser abençoados por Ele também. Então, nós vamos ler aqui do 20 até o 27 e meditar aqui em alguns deveres que o cristão deve ter na sua vida, né? E essa pessoa sábia, né? Para recebermos a sabedoria de Deus, para vivermos com essa sabedoria de Deus, devemos aplicar esses deveres na nossa vida. E o primeiro é que nós devemos buscar a vida. Então, desses versículos aí do 20 até o 22, nós temos essa preocupação do pai para com o seu filho, né? Para que o filho se lembre de buscar a sabedoria,
que ele dê importância mesmo a essas palavras, que ele guarde essas palavras lá no fundo do coração. E isso é necessário para nós, meus irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos de buscar sabedoria. Muitas vezes nós queremos ser muito práticos, né? Queremos apenas resolver os problemas, queremos ter apenas as respostas para as aflições que nós temos no nosso dia a dia, mas não queremos saber de estudar, de aprender mais da palavra de Deus, não é verdade? Então temos que tomar bastante cuidado com isso, devemos buscar sabedoria dia a dia na nossa vida. Até aqui nós temos visto já muitas e muitas consequências boas que a sabedoria traz para a nossa vida, as verdadeiras bênçãos de Deus para aqueles que dão atenção às suas palavras, para aqueles que obedecem às leis do Senhor. Então, eu e você precisamos da sabedoria, precisamos buscar ela e guardar ela dentro do nosso coração, né? Que esse ensinamento de Deus faça parte do nosso íntimo. Os hebreus tinham a ideia assim, de coração como até as entranhas, né? Então, não pensando em coração aqui no peito, né? Pensando ali na barriga até, né? Como, então, algo bem interno mesmo nosso, né? Que então faça parte de todo o nosso ser, né? Da nossa mente, das nossas emoções, a nossa razão, o nosso espírito. Tudo tem que ser regido pela sabedoria de Deus. O segundo dever que nós temos aqui é que nós devemos guardar esse nosso coração. Versículo tão famoso, né, o 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tão falado esse versículo, né? Muitas pessoas comentam, muitas pessoas entendem que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vamos alimentar o nosso coração, né? Logicamente, devemos sim ter cuidado com isso, né? Devemos saber aquilo que temos alimentado na nossa mente, né? As nossas emoções, devemos filtrar muito bem, sim, devemos nos alimentar da sabedoria de Deus, como acabamos de falar, mas também tem um outro ensinamento que a Bíblia inteira nos dá a respeito do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é pecaminoso. Jesus Cristo ele nos ensina que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, né? Em uma discussão que Jesus estava tendo sobre alimentação. Então, ele diz, né, para os fariseus que não é aquilo que entra no corpo que vai contaminar, mas o homem ele fica contaminado por aquilo que sai do seu coração. Aquilo então que brota do coração do homem pode contaminar todo o corpo. Então, por isso também que nós podemos entender esse mandamento aqui, esse dever que a Bíblia nos ensina aqui em Provérbios, que nós devemos guardar o nosso coração como? Colocando um guarda na porta do nosso coração. Um guarda ali que vai analisar o que sai desse coração, para que não saia coisas ruins, uma vez que o nosso coração, né, é enganoso, é pecaminoso. E nós necessitamos então de uma regeneração do Senhor Jesus, uma santificação que está sendo produzida, né, a cada dia nas nossas vidas, na comunhão com esse Espírito Santo. Então, enquanto ainda temos esse corpo pecador, nós devemos tomar muito cuidado também com o que sai do nosso coração pecaminoso, para que ele não contamine todo o resto. Jesus nos ensina que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Então, nós devemos tomar cuidado. E a Bíblia nos ensina em vários momentos que nós devemos guardar os nossos lábios da falsidade, das palavras inúteis, das fofocas, dos palavrões. Isso aqui acho que não era nem deveríamos estar falando, né? Já deveria ser óbvio, mas vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, onde também os palavrões fazem parte normalmente do seu linguajar, né?
não deve fazer parte. Das palavras de murmuração também, nós devemos nos guardar. Tudo isso contamina o nosso corpo. O cristão ele é chamado para falar a verdade, para compartilhar as palavras de Cristo que produzem vida, que trazem segurança e felicidade para as pessoas. Não palavras que vão entristecer, que vão gerar revolta, vai gerar briga. O cristão não é esse. Nós também devemos guardar os nossos olhos. Jesus Cristo nos ensina que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Então você está vendo? Quando a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, nós precisamos colocar um guarda ali na porta do coração e tomar cuidado com várias práticas que nós temos, seja no falar, seja no olhar. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós escrevemos, para as outras pessoas, com aquilo que nós escrevemos nas redes sociais, no WhatsApp. Cuide do seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o terceiro mandamento que eu gostaria de destacar aqui é que nós devemos olhar o caminho. Ele fala aí nos versículos 25 a 27, para olhar sempre para frente, para manter os olhos fixos adiante de nós, para olharmos bem por onde nós andamos. E assim, então, Deus nos dará segurança. Então, Ele também nos diz para afastarmos os nossos pés da maldade. Mais uma vez somos lembrados aqui que precisamos ter discernimento na nossa vida. Como diz aquela conhecida música brasileira, é preciso saber viver. Nesse ponto aí, o autor acertou, Infelizmente na música ele não mostra que aprenderemos como viver da maneira certa através da palavra de Deus. Mas a máxima ali está certa, é preciso saber viver. Ele só não mostra como, Ele fala que devemos olhar para o caminho, olhar para as pedras do caminho e tudo mais. Mas é a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, E precisamos dela, precisamos da sabedoria de Deus, então, para saber como viver, para enxergar esse caminho que percorremos, para não tropeçar. E, infelizmente, nós vemos tantas pessoas vivendo aqui apenas no piloto automático, sem fazer questão de enxergar esse caminho que está trilhando, que está percorrendo, sem prestar atenção nas consequências das más escolhas que essas pessoas fazem para a sua própria vida. E trazem, então, consequências terríveis para as suas vidas. E vão vivendo, de qualquer forma, sem buscar a sabedoria de Deus, sem buscar o discernimento, sem abrir os olhos para esse caminho que estão percorrendo. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas querem viver da maneira como elas mesmas querem, E depois elas oram pedindo para Deus abençoar os seus planos. Mas espera aí, quem está seguindo quem? Nós que seguimos a Deus ou é Deus que está nos seguindo? Precisamos tomar cuidado com isso. Muitas pessoas vivem dessa forma, como se Deus estivesse me seguindo, Então eu vou tomando as minhas decisões, vou fazendo as minhas escolhas e falo, Deus, vem comigo, vem junto, abençoa meus planos aqui. Eu já tomei a decisão, agora o Senhor abençoa. Não é assim. Nós devemos parar, orar, entender os planos de Deus, buscar a sabedoria de Deus primeiro, para depois fazermos escolhas corretas com a sabedoria que o Senhor já nos deu. Então, são esses 3 deveres aí que nós temos, Busque a sabedoria, guarde o seu coração e abra os seus olhos para olhar o caminho. Eu tenho certeza, então, que você terá uma vida muito mais abençoada por Deus. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra que nos ensina tanto. Deus amado, nos ajuda a viver, Pai, essa palavra, nos ajuda a viver com sabedoria, discernimento, a sabermos, Pai,
olhar o caminho, olhar as possíveis pedras que vão nos fazer tropeçar, a olhar também para dentro do nosso coração, que é enganoso, que é pecaminoso, mas que ele possa ser modificado pelo Senhor e que dele, Pai, possa sair apenas coisas boas, ó Pai, apenas boas palavras, boas atitudes, boas ações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a amar a sua sabedoria, a buscá-la dia a dia e a viver da maneira como o Senhor quer. Queremos ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Mas antes de tudo queremos honrar o Teu nome e Te obedecer. Nos ajuda, Pai, porque até para isso nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.